Queridos irmãos e irmãs, com essa Santa Missa da quarta-feira de cinzas, nós, a Igreja, iniciamos o tempo da Quaresma, um tempo de conversão. Hoje, quarta-feira, é dia de jejum e abstinência de carne. Hoje, portanto, não se come carne. E o jejum também é obrigatório, tanto hoje, quarta-feira de cinzas, como na sexta-feira santa. É claro que você que é um pouquinho mais esforçado com a quaresma, vai procurar tirar a carne todas as sextas-feiras desse tempo da quaresma e assim por diante. O jejum de hoje, alguns conseguem ficar sem se alimentar o dia todo. Podemos também fazer uma única refeição durante o dia, talvez o almoço, mas sem excessos. E aqueles mais idosos que precisam o cafezinho ali da manhã e aquele como se fosse o jantar, menos que a metade. As duas juntas não podem dar uma refeição. Água é permitido, o líquido é permitido durante o dia. Esse é o jejum, essa é a abstinência que a Igreja nos pede hoje e também na sexta-feira santa. A quarta-feira de cinzas, portanto, dá início ao tempo da quaresma, e ela vai terminar na quinta-feira santa. Então vai de hoje até a quinta-feira santa, na parte da tarde, uma vez que em alguns lugares, a partir das 5 da tarde, já pode celebrar-se a missa da ceia do Senhor. Então, de hoje até quinta-feira santa à tarde é o tempo da quaresma. Porém, não termina o tempo do jejum, que para nós vai até o sábado santo, até a vigília pascal. Antigamente, esse tempo também, ele, na vigília pascal, que infelizmente, na nossa cultura, cada vez menos pessoas participam daquilo que é o mais principal de toda a Semana Santa, que é a vigília do sábado santo. Na antiguidade, nós começávamos a celebrar o padre com paramentos preto, e ali, somente na hora do glória, estando ainda as imagens cobertas de roxo ou até de branco, no glória ele trocava o paramento, então, o roxo, e se colocava então o paramento branco ou dourado, para fazer essa mudança, essa conversão que demonstra nesse tempo todo da quaresma. Então, nesse tempo nós celebramos com os paramentos roxos, que não é o mesmo roxo lá do advento. Esse é o roxo da penitência. O do advento é o roxo da espera. E também nós usamos o roxo do finados, que é o roxo do luto. E lá também pode-se usar o paramento preto. Então hoje nós nos preparamos. A única exceção para não usarmos esses paramentos é quando no tempo da quaresma tem uma festa, como a de São José. Ali, somente ali, ou em outra solenidade, como da Anunciação, nós cantamos glória, mas não cantamos o aleluia. Aleluia somente é reservado para a vigília pascal. Como surge a quaresma? Surge com os catecúmenos que se
preparavam para o batismo. Adultos, quem se prepara para o batismo nós chamamos de catecúmenos. E quando eles eram aprovados, não é como a catequese, né? Que termina o ano, já se quer receber o sacramento. Mas não. Os catecúmenos, eles iam ser aprovados em receber ou não o santo batismo. Por isso a quaresma e o batismo, ela tem uma ligação muito forte. Tanto é que você vai perceber que os evangelhos do domingo da quaresma são evangelhos batismais. As tentações de Jesus no deserto, a transfiguração, o batismo nos transfigura. A samaritana, que é o batismo senão dar-me água, dar-me dessa fonte que só Jesus pode dar. A cura do cego de nascença, o batismo nos faz enxergar a ressurreição de Lázaro. Portanto, quando esses eram aprovados porque viveram uma vida de exigência, de santidade, aprovados porque tiveram uma vida de oração, quando eles são aprovados, eles são convidados então a viver 40 dias com mais intensidade antes da vigília pascal, porque lá na vigília eles iriam ser batizados. E aí, durante os 40 dias antes da vigília pascal, que é o tempo da quaresma, eles se preparavam, eles faziam jejum, a igreja jejuava por eles, os catequistas jejuavam por eles, faziam jejum, abstinência, se fortificavam na oração, com 40 dias de uma vida mais exigente para receber o santo batismo, esses catecúmenos. Depois então, a igreja, a comunidade, vai inserindo esse tempo, não só para os catecúmenos, mas para toda a igreja, como um tempo de preparação para a Páscoa. Lá na vigília pascal, se mesmo não tiver batismo, a água é abençoada, nós renovamos as promessas batismais, renunciamos ao demônio e somos aspergidos com água benta. Por isso que nós devemos participar de todas essas liturgias da Semana Santa. Depois ainda, como já disse, dos evangelhos batismais no tempo da quaresma, a quaresma é um tempo de combate. Vamos guardar bem isso. A quaresma é um tempo de combate. Só que nesse combate, você não está sozinho. A igreja te oferece as armas adequadas para você poder viver esse tempo de combate. Primeira delas é a oração. Não existe quaresma sem oração. Você pode fazer o jejum que você quiser, sem oração não é quaresma. Então na quaresma, se você já reza, você aumenta, fortifica ainda mais a sua vida de oração. E você que reza pouco, está na hora então de ter uma vida de oração adequada. E aí você pode fazer diversas coisas, né? Você pode rezar os salmos da Bíblia. Se você quiser rezar os 150 salmos, você pode rezar 2, 3 por dia, um de manhã, uma tarde, uma noite. Você pode rezar os evangelhos, a palavra de Deus. De modo particular, se quaresma é tempo de deserto, toda a liturgia da quaresma, ela vai ter uma preferência para os livros do Pentateuco, que fala de deserto, que você pode ler esses livros do tempo da quaresma, livro do Êxodo, livro do Deuteronômio, livro dos Números,
Então são alguns livros que a gente pode ler. Livros espirituais para o tempo da quaresma, tem vários. Então a primeira coisa é a oração. Sem a oração, nós não conhecemos o coração de Deus. A via sacra, que oração bonita para fazer no tempo da quaresma. Aqui no Pai Eterno vai ter toda sexta-feira da quaresma a via sacra. Verdade? E aí você pode trocar o Big Brother Brasil pela oração. Vai ser ótimo para a sua conversão. Segunda coisa da quaresma, segundo exercício ou arma, a penitência. Você pode fazer penitência todos os dias da quaresma, né? Todos os dias. Como o jejum, que eu já disse, como a gente pode fazer. O jejum de hoje, ele tem que dar para nós um certo tipo de sentimento, não para você desmaiar, não é essa a intenção, mas de fraqueza. Não fazer as refeições hoje, essa fraqueza do alimento, é para dizer que nós humanamente somos fracos, nós somos dependentes de Deus, sem Ele nada somos. É mostrando essa fraqueza alimentar que a gente também se defronta. Como eu sou frágil. Olhando para as cinzas de hoje é isso. Eu sou pó e do pó voltarei. É a minha fragilidade humana. Só que tome cuidado com esses jejuns da quaresma. Domingo não é dia de jejum. Domingo da quaresma é dia do Senhor e não de jejum. Portanto, 40 dias aqui é um tempo simbólico. Nem precisa dar os 40 exatos, mas quando você contar de hoje até o final da quaresma, que eu disse que é a quinta-feira santa à tarde, vai dar mais de 40 dias, porque você tem que excluir os domingos, que é dia do Senhor, não é dia de jejum. Depois ainda, a penitência que você pode fazer, escolher alguma coisa, ou mais de uma, para tirar desse tempo, um alimento que você é viciado, né? Não vai tirar um alimento que não te faz falta. Se você é viciado em cerveja, se você é viciado em Coca-Cola, em chocolate, eu vou tirar alguma coisa que vai me fazer falta, né? Eu vou tirar o divertimento, porque eu sou viciado, eu não consigo ficar sem aquilo, eu tiro, porque é um excesso, né? E aí eu vou fazendo essas experiências, né? Se você é viciado em fofoca, você nem precisa tirar um pouco, tira toda a fofoca da tua vida. Toda. Essa não pode ter em excesso nenhum na quaresma, né? A língua você não precisa cortar, porque senão depois vai dar muito trabalho, mas evitar de falar. Você pensa assim antes de falar, isso que eu vou falar, vou fofocar, vai edificar aquela pessoa? Isso que eu vou falar vai levar aquela pessoa para Deus? E você, em contrapartida, porque o fofoqueiro tem dois tipos de fofoqueiro: aquele que fala e aquele que ouve. Para mim também é fofoqueiro. Então, se você é de ouvido de fofoca, tampa os seus ouvidos na quaresma, né? Não deixe entrar aquilo que vai contaminar o seu coração. Depois, o terceiro exercício, a terceira arma é a esmola, né? Aquilo que eu não como hoje na quaresma não pertence a mim. Aquilo que eu deixei de comer pertence aos pobres. A esmola é a caridade. Então pensar um pouquinho, que tipo de caridade você pode fazer nesse tempo da quaresma, né? Aqui na secretaria você pode, se você quiser, deixar as cestas básicas
nós passamos para os vicentinos que irão entregar para as famílias carentes. Você talvez conheça uma família mais necessitada, ou que tem muitas crianças para alimentar. Você pode ajudar nessa questão. Visitar um doente, né? Ajudar alguém que está desempregado. Tudo isso é a dimensão da esmola, da caridade na quaresma. Esse é um tempo favorável, o tempo de buscar a conversão. Mas é um tempo também de você procurar os seus demônios. Qual é o demônio que mais te aflige? É esse que você vai procurar combater. O demônio, o vício nessa quaresma. Para alguns é a culpa, para outros é a sexualidade, para outros é a ira. Encontre o seu e busque. Quaresma, quarta-feira de cinzas. Vamos repetir juntos, senão não vai ficar gravado. Diga assim comigo. Quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas. Não é para apagar os pecados do carnaval. Os pecados do carnaval. Não tem nada a ver com o carnaval, quarta-feira de cinzas. Que alguém acha que essas cinzas ali, ao colocar na minha cabeça de modo mágico, não é para isso. Quarta-feira de cinzas é para iniciar o tempo da quaresma, o tempo da conversão. Se alguém acha que cometeu algum excesso no carnaval, não é quarta-feira de cinzas, é a confissão que eu tenho que buscar. Na verdade, a confissão nós temos que buscar, todos nós, no tempo da quaresma. Né? Daqui a pouquinho vocês vão saber qual é o dia que aqui em Campina Verde vai ter o mutirão de confissões em toda a nossa cidade. Então, semana que vem você já passa a data, né? Nós também atendemos aqui na secretaria. Então, procure buscar a confissão. Depois, ainda na quaresma, como é um tempo de sobriedade, né? A gente procurar fazer mais silêncio, falar mais baixo. A gente não usa todos os instrumentos do canto litúrgico na quaresma, né? Principalmente de percussão. É apenas para sustentar e a gente adentrar mais a esse clima de silêncio. Nós podemos cobrir as imagens do tempo da quaresma. Antigamente se cobria hoje, né? Na quarta-feira de cinza já podia cobrir as imagens, podemos cobrir. Ou se não, naquele sábado que antecede o domingo de Ramos, pode ser ali também que a gente cubra essas imagens. Não é algo hoje obrigatório como antes, mas ajuda a ter o jejum dos olhos, né? Para concentrarmos em Cristo. É Ele que nós temos que olhar. E você, como eu, deve perceber que cada vez mais nós estamos tendo uma quaresma, desse ano também, né? Com muito menos participação do que os anos anteriores, né? Muitos de nós acompanhamos aquela pesquisa que o Brasil, se dizendo um país católico, ele fica lá embaixo na participação do povo nas Santas Missas. Terminando, olhamos para as leituras. A primeira de Joel, um profeta, que diz assim para nós: rasgai o vosso coração e não as vestes. As vestes é externa, todo mundo vê eu rasgar. Rasgue o coração, que ninguém está vendo, só Deus vê, e voltai para o Senhor. É o convite da primeira leitura. Segunda leitura, Paulo nos diz: somos embaixadores de Cristo. O que faz o embaixador? Representa. Nós somos batizados representantes de Cristo. Olha que
aí eu e você nos perguntamos, se Deus nos fez embaixadores, como nós estamos sendo embaixadores do Senhor? E diz ainda, deixemos-nos reconciliar com Cristo. Se deixe, é você que tem que deixar a reconciliação acontecer, porque Ele está na porta e bate. Como colaboradores de Cristo, não receba em vão a graça de Deus. E o Evangelho de hoje, que nós já falamos sobre ele, é os preceitos. Diz assim: ficai atentos para não praticar a vossa justiça diante dos homens, das aparências, para serem vistos por eles. Caso contrário, não entrarei no reino dos céus. Praticar a justiça é ter uma vida como de José e de Maria. Praticar a justiça é mostrar uma família religiosa que segue os preceitos de Deus e da igreja. Então você pode praticar para Deus, e quando você pratica para Deus, as outras pessoas podem até ver, mas como é para Deus, você vai levar as pessoas para Deus. Como a gente viu aqui no Evangelho de domingo, uma lâmpada não pode ficar escondida. Agora, quando você faz, quando você pratica para os outros verem, para aparecer, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para os outros. Foi o que tem o Evangelho de hoje. Nós já ouvimos 3 exemplos para agradar a Deus: a esmola, a oração e o jejum. Uma esmola que não precisa chamar a atenção, só Deus precisa saber. A oração, não reze como os hipócritas para que os outros vejam, mas com simplicidade de coração. E o jejum, que eu faço por amor a Deus, e não com a cara de Madalena arrependida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.